Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 1, as atividades de Maharaja Priyavrata. O rei Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami: ó grande sábio, por que o rei Priyavrata, que era um grande devoto autorrealizado do Senhor, permaneceu na vida familiar, que é a causa fundamental do cativeiro ao karma, atividades fruitivas, e faz fracassar na missão da vida humana? Por certo que os devotos são pessoas liberadas. Portanto, ó maior dos Brahmanas, não há possibilidade de eles se deixarem absorver nos assuntos familiares. Grandes Mahatmas que se refugiaram aos pés de lótus da personalidade de Deus satisfazem-se plenamente de estar à sombra desses pés de lótus. Não há possibilidade de que a consciência deles se apegue aos membros familiares. O rei prosseguiu: ó grande Brahmana, esta é a minha grande dúvida. Como uma pessoa como o rei Priyavrata, que era tão apegado à esposa, filhos e lar, logrou alcançar a perfeição máxima e infalível em consciência de Krishna? Sri Shukadeva Goswami disse: o que disseste é correto. As glórias da personalidade de Deus, que é louvado com eloquentes versos transcendentais de personalidades elevadas como Brahma, são muito agradáveis para os grandes devotos e para as pessoas liberadas. Quem é apegado ao mel nectário dos pés de lótus do Senhor e cuja mente vive absorta em suas glórias, às vezes talvez seja barrado por algum obstáculo, mas, de qualquer modo, não abandona jamais a posição sublime que alcançou. Shukadeva Goswami prosseguiu: meu querido rei, o príncipe Priyavrata era um grande devoto, pois refugiou-se aos pés de lótus de Narada, seu mestre espiritual, alcançando, assim, a perfeição máxima em conhecimento transcendental. Munido de conhecimento avançado, ele não parava de discutir temas espirituais e não dispersava sua atenção com coisa alguma. O pai do príncipe, então, pediu-lhe que se encarregasse de governar o mundo. Ele tentou convencer Priyavrata de que aquele era seu dever, segundo indicavam as escrituras reveladas. O príncipe Priyavrata, contudo, seguiu praticando Bhakti Yoga o tempo todo, lembrando sempre da personalidade de Deus, e assim ocupando todos os seus sentidos a serviço do Senhor. Portanto, embora não pudesse rejeitar a ordem de seu pai, o príncipe não a recebeu com bons olhos. Então, muito consciencioso, ele questionou se deveria realmente desviar-se do serviço devocional, aceitando a responsabilidade de governar o mundo. Sri Shukadeva Goswami continuou: neste universo, a primeira criatura e o mais poderoso semideus é o Senhor Brahma, que é sempre responsável pelo desenvolvimento dos assuntos universais. Nascido diretamente da Suprema Personalidade de Deus, ele dedica suas atividades ao bem-estar de todo o universo, pois conhece o propósito da criação universal. Este poderosíssimo Senhor Brahma, acompanhado de seus associados e dos Vedas personificados,
deixou sua própria morada, situada no mais elevado sistema planetário deste universo, e desceu ao lugar onde o príncipe Priyavrata meditava. Ao verem o senhor Brahma a descer, montado no grande cisne, seu veículo, todos os habitantes dos planetas chamados Siddhaloka, Gandharvaloka, Satyaloka e Charanaloka, bem como grandes sábios e semideuses que voam em seus diversos aeroplanos, reuniram-se sob o firmamento celeste para recebê-lo e adorá-lo. Enquanto recebia o respeito e a adoração dos habitantes de vários planetas, o senhor Brahma aparecia a lua cheia rodeada de estrelas luminosas. Então, o grande cisne do senhor Brahma chegou ao sopé da colina Gandhamadana e aproximou-se do príncipe Priyavrata, que se encontrava sentado ali. O senhor Brahma, o pai de Narada Muni, é a pessoa suprema dentro deste universo. Tão logo viu o grande cisne, Narada pôde compreender que o senhor Brahma chegara. Portanto, ele levantou-se em seguida, juntamente com Swayambhuva Manu e seu filho Priyavrata, ao qual Narada estava instruindo. Então, eles ficaram de mãos postas e passaram a adorar o senhor Brahma com todo o respeito. Meu querido rei Parikshit, como o senhor Brahma finalmente descera de Satyaloka a Buloka, Narada Muni, o príncipe Priyavrata e Swayambhuva Manu adiantaram-se para oferecer-lhe os artigos de adoração e louvá-lo em termos altamente elogiosos, de acordo com a etiqueta védica. Nessa altura, o senhor Brahma, a pessoa original deste universo, sentiu compaixão de Priyavrata e, olhando para ele com o rosto sorridente, falou-lhe o seguinte: o senhor Brahma, a pessoa suprema dentro deste universo, disse: meu querido Priyavrata, por favor, ouve atentamente o que tenho a dizer-te. Não tenhas ciúmes do Senhor Supremo que está além de nossos cálculos experimentais. Todos nós, inclusive o Senhor Shiva, teu pai, e o grande sábio Maharshi Narada, temos obrigação de cumprir a ordem do Supremo. Não podemos desviar-nos de sua ordem. Ninguém consegue esquivar-se das ordens da personalidade de Deus, nem a pretexto de rigorosas austeridades, de uma excelsa educação védica ou do poder da yoga mística, de bravura física ou de atividades intelectuais. Tampouco pode alguém usar seu poder de religião, sua opulência material ou qualquer outro meio, seja por si próprio, seja com o auxílio de outros, para desafiar as ordens do Senhor Supremo. Nenhum ser vivo, seja ele Brahma ou uma simples formiga, tem este poder. Meu querido Priyavrata, por ordem da personalidade de Deus, todas as entidades vivas aceitam diferentes espécies de corpos, sujeitando-se, assim, ao nascimento, à morte, às atividades, à lamentação, à ilusão, ao medo de perigos futuros, à felicidade e à aflição. Meu querido jovem, estamos todos atados pelos preceitos védicos às divisões do Varnashrama.
segundo nossas qualidades e nosso trabalho. É difícil evitar essas divisões porque há para elas um arranjo científico. Devemos, portanto, cumprir nossos deveres de Varnashrama Dharma, assim como se obriga os touros a moverem-se de acordo com a orientação de um condutor que puxa as cordas amarradas aos seus focinhos. Meu querido Priyavrata, dependendo do contato que estabelecemos com diferentes modos da natureza material, a personalidade de Deus fornece-nos corpos especiais e a felicidade e infelicidade que merecemos. É nosso dever, portanto, respeitar nossa posição, estabelecida por Guna e Karma, e deixar-nos conduzir pela personalidade de Deus, exatamente como um cego é guiado por alguém que tem o dom da visão. Até a pessoa liberada é obrigada a aceitar o corpo decorrente de seu karma passado. Sem concepções errôneas, contudo, ela encara seu gozo e sofrimento decorrentes desse karma da maneira que, ao despertar, alguém encara o sonho que teve enquanto dormia. Assim, ela permanece fixa, sem jamais agir de maneira a obter outro corpo material sob a influência dos três modos da natureza material. Mesmo que vá de floresta em floresta, quem não tem autocontrole vive temendo o cativeiro material, pois anda acompanhado de 6 co-esposas, a mente e os sentidos de adquirir conhecimento. A própria vida familiar, contudo, não pode prejudicar um homem erudito e autossatisfeito que conquistou os sentidos. Quem é casado e de maneira sistemática conquista a mente e os 5 órgãos dos sentidos, é como um rei, de cuja fortaleza conquista seus poderosos inimigos. Depois de ser treinada na vida familiar e de ver reduzirem-se seus desejos luxuriosos, a pessoa pode ir a qualquer parte sem perigo. O Senhor Brahma prosseguiu: meu querido Priyavrata, refugia-te dentro do vertícilo de lótus dos pés do Senhor, cujo umbigo também é como um lótus. Deste modo, conquista os 6 órgãos dos sentidos, a mente e os sentidos de adquirir conhecimento. Aceita o gozo material, porque o Senhor extraordinariamente ordenou-te a fazê-lo. Assim, estarás sempre livre do contato com a matéria e conseguirás cumprir as ordens do Senhor em tua posição constitucional. Sri Shukadeva Goswami continuou: assim, depois de ser perfeitamente instruído pelo Senhor Brahma, que é o mestre espiritual dos 3 mundos, Priyavrata, cuja própria posição era de um inferior, prestou-lhe reverências, aceitou a ordem e executou-a com muito respeito. O Senhor Brahma foi então adorado por Manu, que, com todo o respeito, o satisfez da melhor maneira que pôde. Priyavrata e Narada também contemplaram o Brahma sem nenhum resquício de ressentimento. Tendo levado Priyavrata a aceitar o pedido de seu pai, o Senhor Brahma regressou à sua morada Satyaloka
que o esforço mental ou palavras mundanas são incapazes de descrever. Swayambhuva Manu, com a assistência do Senhor Brahma, teve assim satisfeitos os seus desejos. Com a permissão do grande sábio Narada, ele delegou a seu filho a responsabilidade governamental de manter e proteger todos os planetas do universo. Desta maneira, livrou-se do perigosíssimo e venenosíssimo oceano de desejos materiais. Seguindo a ordem da personalidade de Deus, Maharaja Priyavrata ocupou-se plenamente em afazeres mundanos. Todavia, sempre pensava nos pés de lótus do Senhor, que fazem com que nos libertemos de todo apego material. Embora Priyavrata Maharaja estivesse completamente livre de toda a contaminação material, ele governou o mundo material só para acatar as ordens de seus superiores. Depois disso, Maharaja Priyavrata casou-se com Barismati, a filha do Prajapati chamado Vishvakarma. Com ela, ele teve 10 filhos iguais a ele em beleza, caráter, magnanimidade e outras boas qualidades. Ele também gerou uma filha, a caçula, chamada Urjasvati. Os 10 filhos de Maharaja Priyavrata chamam-se Agnidra, Idmajiva, Gyanabahu, Mahavira, Aryanyavrita, Gritaprista, Savana, Medatiti, Vitihotra e Kavi. Estes também são nomes de Agni, o deus do fogo. 3 entre esses 10, a saber, Kavi, Mahavira e Savana, viveram em perfeito celibato. Treinados assim na vida de Brahmachari desde o início de sua infância, eles eram muito versados na perfeição máxima conhecida como Paramahansa Ashrama. Situados assim na ordem renunciada desde o início de suas vidas, todos os 3 mantiveram perfeito controle das atividades de seus sentidos, tornando-se, portanto, grandes santos. Eles viviam com as mentes concentradas nos pés de lótus da personalidade de Deus, que é o lugar de repouso da totalidade das entidades vivas, e que por isso é famoso como Vasudeva. O Senhor Vasudeva é o único refúgio daqueles que realmente temem a existência material. Pensando constantemente em seus pés de lótus, esses 3 filhos de Maharaja Priyavrata avançaram em serviço devocional puro. Pela potência de seu serviço devocional, eles puderam perceber diretamente a personalidade de Deus, que se encontra nos corações de todos como a super-alma, e puderam compreender que, em termos qualitativos, não havia nenhuma diferença entre eles próprios e ele. Com sua outra esposa, Maharaja Priyavrata, teve 3 filhos chamados Uttama, Tamasa e Raivata. Mais tarde, todos eles encarregaram-se de milênios Manvantara. Depois de Kavi, Mahavira e Savana terem se tornado perfeitamente treinados na fase de vida Paramahansa, Maharaja Priyavrata governou o universo durante 11 arbudas de anos.
Sempre que ele decidia fixar sua flecha no arco, com seus 2 braços poderosos, todos os oponentes dos princípios reguladores da vida religiosa fugiam de sua presença, com medo da inigualável bravura por ele demonstrada enquanto governava o universo. Ele tinha muito amor por sua esposa Barismati, e com o passar dos dias, a troca de amor nupcial entre eles se intensificava. Pelas maneiras femininas com que se vestia, caminhava, levantava, sorria e olhava, a rainha Barismati aumentava a energia de seu rei. Assim, embora ele fosse uma grande alma, parecia seduzido pela conduta feminina de sua esposa. Comportava-se com ela assim como um homem comum, mas na verdade era uma grande alma. Enquanto governava o universo de modo tão excelente, o rei Priyavrata, certa vez, insatisfeito com a maneira como o poderosíssimo Deus do Sol fazia sua circunambulação, circundando a colina Sumero, montado em sua quadriga, o Deus do Sol ilumina todos os sistemas planetários circunjacentes. Contudo, quando o Sol encontra-se no lado setentrional da colina, o Sul recebe menos luz. E quando o Sol encontra-se no Sul, o Norte recebe menos luz. Não gostando desta situação, o rei Priyavrata decidiu iluminar a parte do universo onde fosse noite. Montado numa brilhante quadriga, ele seguiu a órbita do Deus do Sol, e assim satisfez seu desejo. Ele era capaz de realizar atividades tão maravilhosas devido ao poder que obtivera adorando a personalidade de Deus. Quando Priyavrata saiu atrás do Sol montado em sua quadriga, os aros das rodas desta quadriga criaram sulcos que mais tarde transformaram-se em 7 oceanos, dividindo o sistema planetário conhecido como Bhumandala em 7 ilhas. Os nomes das ilhas são Jambu, Plaksha, Saumali, Kusha, Krauncha, Shaka e Pushkara. Cada ilha é 2 vezes maior que a precedente, e cada uma delas está rodeada por um elemento líquido, através do qual encontra-se a ilha seguinte. Os 7 oceanos contêm, respectivamente, água salgada, caldo de cana, licor, manteiga clarificada, leite, iogurte emulsificado e água doce potável. Todas as ilhas estão completamente cercadas por esses oceanos, e cada oceano equivale em largura à ilha que cerca. Maharaja Priyavrata, o esposo da rainha Barismati, delegou a soberania sobre essas ilhas a seus respectivos filhos, a saber, Agnidra, Idmadiva, Gyanabarro, Iranyareta, Gritaprista, Medatiti e Vitihotra. Assim, todos eles tornaram-se reis por ordem de seu pai. Então o rei Priyavrata deu a mão de sua filha Urjasvati a Shukracharya, que com ela teve uma filha chamada Devayani. Meu querido rei, um devoto que tenha se refugiado na poeira dos pés de lótus do Senhor
pode transcender a influência dos 6 açoites materiais, a saber, fome, sede, lamentação, ilusão, velhice e morte, e pode conquistar a mente e os 5 sentidos. Contudo, para um devoto puro do Senhor, isso não é tão maravilhoso assim, porque mesmo uma pessoa fora da jurisdição das 4 castas, em outras palavras, um intocável, livra-se imediatamente do cativeiro à existência material, caso pronuncie mesmo uma só vez o santo nome do Senhor. Enquanto desfrutava de suas opulências materiais com força e influência plenas, Maharaja Priyavrata certa vez pôs-se a considerar que, apesar de ter se rendido plenamente ao grande santo Narada e de fato estar trilhando o caminho da consciência de Krishna, ele, de alguma forma, havia se enredado novamente em atividades materiais. Isto deixou sua mente inquieta e, movido por um espírito de renúncia, ele começou a falar. O rei começou então a criticar-se. Ai de mim, quão condenado me tornei devido ao gozo dos sentidos. Agora estou caído no gozo material, que é exatamente como um poço camuflado. Agora basta, não vou desfrutar mais. Vede só como me tornei um macaco dançarino nas mãos de minha esposa. Por causa disso estou condenado. Pela graça da Suprema Personalidade de Deus, Maharaja Priyavrata voltou à razão. Ele dividiu todas as suas posses mundanas entre seus filhos obedientes. Abandonou tudo, incluindo sua esposa, com a qual desfrutara tanto, e seu grande e opulento reino, e renunciou completamente a todo apego. Seu coração, após purificar-se, tornou-se um lugar de passatempos para a personalidade de Deus. Assim, ele conseguiu retomar o caminho da consciência de Krishna, da vida espiritual, e reassumiu a posição atingida pela graça do grande santo Narada. Existem muitos versos famosos a respeito das atividades de Maharaja Priyavrata, que diz: ninguém senão a personalidade de Deus poderia fazer o que Maharaja Priyavrata fez. Maharaja Priyavrata dissipou a escuridão da noite e, com os aros de sua imensa quadriga, escavou 7 oceanos. Para parar as brigas entre diferentes povos, Maharaja Priyavrata estabeleceu limites nos rios e nos sopés das montanhas e das florestas, de modo que ninguém ultrapassasse a propriedade alheia. Como grande seguidor e devoto do sábio Narada, Maharaja Priyavrata considerava infernais as opulências que obtivera devido às atividades fruitivas e ao poder místico, seja nos sistemas planetários inferiores, seja nos celestiais, seja na sociedade humana. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 5º canto, primeiro capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado As Atividades de Maharaja Priyavrata. Srimad Bhagavatam, 5º canto, capítulo 2, As Atividades de Maharaja Agnidra.
Sri Shukadeva Goswami prosseguiu. Depois que seu pai, Maharaja Priyavrata, partiu para seguir o caminho da vida espiritual através da prática de austeridades, o rei Agnidra obedeceu fielmente à sua ordem, observando estritamente os princípios da religião. Ele deu toda a proteção aos habitantes de Jambudvipa, como se eles fossem seus próprios filhos. Desejando obter um filho perfeito e tornar-se habitante de Pitriloka, Maharaja Agnidra certa vez adorou o Senhor Brahma, o amo daqueles que estão encarregados da criação material. Ele dirigiu-se a um vale da colina Mandara, onde costumam descer donzelas dos planetas celestiais para passear. Ali ele colheu flores de jardim e outros artigos usados na adoração e em seguida praticou rigorosas austeridades e realizou sua adoração. Percebendo o desejo do rei Agnidra, o Senhor Brahma, a primeira e mais poderosa criatura deste universo, escolheu a melhor das dançarinas em sua assembleia, cujo nome era Purvatiti, e enviou-a ao rei. A Apsara enviada pelo Senhor Brahma começou a passear num belo parque próximo ao lugar onde o rei estava meditando e fazendo sua adoração. O parque era belo devido à sua densa folhagem verde e às trepadeiras douradas. Havia casais de pássaros variados, tais como os pavões, e num lago havia patos e cisnes, todos vibrando sons muito doces. Assim, o parque tinha uma beleza esplêndida em virtude da folhagem, da água cristalina, das flores de lótus e do doce canto de várias espécies de pássaros. Enquanto Purvatiti passeava pela estrada de maneira muito bela e com um jeito que lhe era peculiar, os agradáveis adornos de seus tornozelos tilintavam a cada um de seus passos. Embora estivesse controlando seus sentidos, praticando yoga com os olhos semicerrados, o príncipe Agnidra pôde vê-la com seus olhos de lótus, e ao ouvir o doce tilintar dos adornos de seus tornozelos, ele abriu os olhos um pouquinho mais e pôde ver que ela estava bem perto. Tal qual uma abelha, a Apsara cheirava as belas e atraentes flores. Ela podia atrair as mentes e a visão dos seres humanos e dos semideuses com seus movimentos graciosos, seu recato e humildade, seus olhares, os sons muito agradáveis que emanavam de sua boca quando ela falava e o movimento dos membros de seu corpo. Com todas essas qualidades, ela abria para Cupido, que traz uma flecha de flores, um caminho de recepção auditiva nas mentes masculinas. Quando falava, parecia fluir néctar de sua boca. Conforme respirava, as abelhas, loucas pelo aroma de seu hálito, tentavam pairar em volta de seus belos olhos de lótus. Perturbada pelas abelhas, ela procurava andar mais rapidamente. Porém, ao erguer os pés para caminhar com rapidez, seu cabelo, o cinto em volta de seus quadris e seus seios, que eram como cântaros de água,
também se mexiam de tal maneira que ela ficava ainda mais linda e atraente. Na verdade, ela parecia estar abrindo um caminho para a entrada de Cupido, que é poderosíssimo. Portanto, o príncipe, profundamente encantado ao vê-la, falou-lhe o seguinte. O príncipe erroneamente dirigiu-se a Apsara. Ó melhor das pessoas santas, quem és tu? Por que estás nesta colina e o que desejas fazer? Acaso será uma das potências ilusórias da Suprema Personalidade de Deus? Parece que estás carregando 2 arcos sem corda. Por que carregas estes arcos? Tens algum objetivo ou pretendes beneficiar um amigo? Talvez estejas carregando-os para matar os animais loucos desta floresta. Em seguida, Agnidra observou os olhos contemplativos de Purvatiti e disse: minha querida amiga, tens 2 flechas bastante poderosas, que são teus olhos contemplativos. Estas flechas têm penas parecidas com as pétalas de uma flor de lótus. Mesmo não tendo hastes, elas são belíssimas e têm pontas muito afiadas e penetrantes. Elas parecem muito pacíficas, tanto que se tem a impressão de que não serão disparadas contra ninguém. Embora devas estar vagando pela floresta com a intenção de disparar estas flechas em alguém, não consigo descobrir quem é este alguém. Minha inteligência é obtusa e não tenho como combater-te. De fato, não há quem possa igualar-se a ti em termos de bravura, e por isso oro para que uses tua bravura em prol de minha boa fortuna. Vendo as abelhas seguindo Purvatiti, Maharaja Agnidra disse: meu querido senhor, as abelhas ao redor de teu corpo são como discípulos fiéis à tua pessoa adorável. Elas não se cansam de cantar os mantras do Samaveda e dos Upanishads, oferecendo-te, assim, suas orações. Como grandes sábios que recorrem às ramificações dos textos védicos, as abelhas desfrutam das chuvas de flores que caem de teu cabelo. Ó Brahmana, posso ouvir muito bem o tilintar de teus sinos de tornozelo. Dentro desses sinos, pássaros titiri parecem estar chilreando uns para os outros. Mesmo sem vê-los, posso ouvir-lhes o chilreio. Quando olho para teus quadris tão belos e bem torneados, percebo neles a suave cor de flores cadamba, e em volta de tua cintura vejo um cinto de brasas incandescentes. Na verdade, pareces ter te esquecido de te vestires. Agnidra, então, elogiou os seios rijos de Purvatiti. Ele disse: meu querido Brahmana, tua cintura é muito fina, todavia, com muita dificuldade, estás carregando cuidadosamente 2 chifres, pelos quais meus olhos ficaram atraídos. Qual é o conteúdo desses 2 belos chifres? Pareces tê-los untado com um aromático pó vermelho, pó este semelhante ao sol quando nasce de manhã. Ó afortunadíssima pessoa, permite-me perguntar-te, onde conseguiste este pó aromático que está perfumando meu ashrama, minha residência? Ó meu melhor amigo,
Farás a gentileza de mostrar-me o lugar onde resides? Não posso imaginar como os residentes deste lugar obtiveram feições corpóreas tão maravilhosas como teus seios rijos, que agitam a mente e os olhos de alguém que, como eu, os vê. Julgando pelas doces palavras e meigos sorrisos desses residentes, acho que suas bocas devem conter néctar. Meu querido amigo, o que comes para manter teu corpo? Por estares mascando bétel, um odor agradável emana de tua boca. Isso prova que sempre comes os restos do alimento oferecido a Vishnu. Na verdade, deve ser também uma expansão do corpo do Senhor Vishnu. Teu rosto estampa a beleza de um lago aprazível. Teus brincos de joias assemelham-se a 2 tubarões brilhantes com olhos que, como os de Vishnu, não piscam, e teus próprios olhos parecem 2 peixes inquietos. Portanto, 2 tubarões e 2 peixes inquietos nadam ao mesmo tempo no lago de teu rosto. Além deles, as alvas fileiras de teus dentes parecem grupos de belíssimos cisnes na água, e teu cabelo liso assemelha-se a enxames de abelhas, atraídas pela beleza de teu rosto. Minha mente já está inquieta, e enquanto brincas com esta bola, jogando-a de um lado para outro com a palma de tua mão, que parece um lótus, também agitas meus olhos. Teu negro cabelo ondulado agora está solto, mas não fazes caso de arrumá-lo. Não irás arrumá-lo? Como um homem apegado a mulheres, o astutíssimo vento está tentando tirar tua roupa íntima. Não te importas com isto? Ó melhor entre aqueles que praticam austeridades, onde obtiveste esta maravilhosa beleza que destrói as austeridades praticadas pelos outros? Onde aprendeste esta arte? A que austeridades te submeteste para conseguir esta beleza, minha querida amiga? Desejo que te unas a mim em minha prática de austeridades e penitências, pois pode ser que o Senhor Brahma, o Criador do Universo, estando satisfeito comigo, tenha te enviado para que te tornes minha esposa. O Senhor Brahma, que é adorado pelos Brahmanas, muito misericordiosamente deu-te a mim, e é por isso que te encontrei. Não quero abandonar tua companhia, pois minha mente e meus olhos estão fixos em ti, não havendo como afastá-los de ti. Ó mulher de belos seios rijos, sou teu seguidor. Podes levar-me aonde quiseres, e tuas amigas também podem seguir-me. Shukadeva Goswami prosseguiu. Maharaj Agnidra, cuja inteligência equiparava-se à de um semideus, conhecia a arte de lisonjear as mulheres com o objetivo de conquistá-las. Portanto, com suas palavras luxuriosas, ele satisfez aquela mocinha celestial, obtendo assim o seu favor. Atraída pela inteligência, sabedoria, juventude, beleza, comportamento, opulência e magnanimidade de Agnidra, o rei de Jambudvipa e senhor de todos os heróis, Purvatiti viveu com ele por muitos milhares de anos
e desfrutou luxuosamente de felicidade mundana e celestial. No ventre de Purvatiti, Maharaja Agnidra, o melhor dos reis, gerou 9 filhos chamados Nabi, Kimpurusha, Harivarsa, Ilavrita, Ramyaka, Hiramaya, Kuru, Bhadrashva e Ketumala. Purvatiti deu à luz estes 9 filhos, um por um. Porém, depois que eles já estavam crescidos, ela os deixou em casa e novamente aproximou-se do Senhor Brahma para adorá-lo. Por terem bebido leite materno, os 9 filhos de Agnidra naturalmente tinham corpos fortes e bonitos. O pai deu um reino a cada um deles em diferentes partes de Jambudvipa. Os reinos eram denominados de acordo com os nomes dos filhos. Assim, os filhos de Agnidra governaram os reinos que receberam de seu pai. Após a partida de Purvatiti, o rei Agnidra, tendo seus desejos luxuriosos ainda insatisfeitos, não parava de pensar nela. Portanto, conforme os preceitos védicos, o rei, após a sua morte, foi promovido ao mesmo planeta onde vivia sua esposa celestial. Neste planeta, chamado Pitriloka, vivem os Pitas, os antepassados, absortos em grande deleite. Após a partida de seu pai, os 9 irmãos casaram-se com as 9 filhas de Mero, chamadas Merodevi, Pratirupa, Ugrandastri, Lata, Ramya, Shyama, Nari, Bhadra e Devavriti. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 5º canto, 2º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado As Atividades de Maharaja Agnidra.